Tirania de Aço capítulo 85. Você não tem vergonha? Alguns dias se passaram desde que Berengário visitou seu pai, e ele estava atualmente sentado na cadeira do poder em Cufistém, onde um mensageiro entrou correndo e lhe entregou um relatório de inteligência. O relatório continha a denúncia pública conjunta do endosso da igreja ao roubo contra o comércio de Berengário pelo conde Lothar do Tyrol e pelo conde Otto de Steiermark. Os condes foram bastante corajosos em sua repreensão à igreja. Chegaram mesmo a declarar que o Papa estava defendendo que o povo da Áustria quebrasse o sétimo mandamento. Como tal, este evento causou grande agitação no mundo cristão, como uma proclamação da Santa Sé condenando um herege se tornou bastante escândalo, pois havia muitos senhores, padres e bispos que concordavam com os dois condes e sua declaração conjunta. Surpreendentemente, vários patriarcas ortodoxos saíram e condenaram o Papa, especialmente o patriarca de Moscou, cujo território estava atualmente em guerra com a Ordem Teutônica, uma ordem militar católica que havia invadido suas terras para converter os cristãos, dentro deles a variedade católica, que era um grande ponto de discórdia entre as igrejas católica e ortodoxa no momento. Berengário leu o relatório com um largo sorriso. Ele não sabia como Adela tinha ouvido falar sobre esse assunto relativamente mundano, mas estava grato pelo apoio dela. Ele estava completamente alheio ao fato de que Linde havia armado isso pelas suas costas, mas mesmo que soubesse, não ficaria com raiva, pois isso só causaria mais uma fenda no mundo cristão, no qual Ludolf seria capaz de explorar em breve. Falando de Ludolf, o homem estava atualmente trabalhando em um artigo acadêmico escrito sobre a corrupção da igreja e pensou que levaria algum tempo para compilar as evidências em uma coleção de teses coesas. Ele tinha poucas dúvidas de que em breve o mundo cristão se voltaria contra si mesmo. Ele começou a se perguntar como suas ações afetariam o concílio de Constança nesta linha do tempo. Enquanto ele repassava esses detalhes, Linde entrou, viu grande sorriso em seu rosto e perguntou o motivo de seu bom humor. O que te fez tão feliz? Berengário riu levemente enquanto colocava o papel de lado e voltava a sua atenção para sua linda amante, que agora começava a mostrar sinais físicos de gravidez. Nada demais, eu adoro ver meus inimigos na garganta, um do outro. Como seu chefe de espionagem, ele havia dado licença à maternidade à medida que sua gravidez progredia, e ela estava principalmente descansando em desfrutar de uma vida preguiçosa. Como tal, ela não tinha conhecimento dos esquemas em andamento em segundo plano. No entanto, quando ele dizia essas coisas, ela podia estimar o que havia acontecido e, assim, sorria de volta. Isso é bom de ouvir. E instantaneamente uma ideia diabólica começou a se formar na mente de Berengar. Considerando que não havia ninguém por perto, ele fez sinal para que seu amante se aproximasse e se sentasse em seu colo. Ele tinha prazer em provocar a garota que estava carregando seu filho. Embora suas bochechas começassem a corar de vergonha, ela não podia desobedecer às ordens de seu mestre. Como tal, ela se sentou no colo dele em uma exibição desajeitada no meio do salão principal. No entanto, enquanto ele soprava nas orelhas de Linde, sua mãe por acaso estava passando e testemunhou a demonstração afetuosa em que ela rapidamente começou a repreender Berengário enquanto marchava em sua direção. Berengar, o que você pensa que está fazendo no poder de seu pai? A voz estridente de Gisela imediatamente fez com que Linde tentasse pular para longe das garras de Berengário de vergonha, mas o jovem regente conseguiu capturar sua amante em seus braços e mantê-la no lugar, o que a fez olhar para o chão e cobrir o rosto. Esta era realmente uma posição mortificante para se estar. Berengar, por outro lado, tinha uma expressão presunçosa no rosto ao responder ao castigo de sua mãe. Meu pai me colocou no comando do reino durante sua ausência. Como tal, não vejo razão para que eu não possa relaxar nesta cadeira enquanto brinca com meu amante. Até um visconde precisa de um momento de descanso de vez em quando. O olhar de Gisela se estreitou imediatamente em resposta às alegações de Berengário, embora fosse verdade que Berengar era visconde em tudo, mas no nome, isso não significava que eles deveriam se comportar dessa maneira. Especialmente declarando abertamente que ele e Linde eram amantes, ele não se importava com sua reputação. Vendo o olhar penetrante de sua mãe, Berengário não pôde deixar de zombar internamente enquanto segurava seus braços firmemente em torno de Linde, impedindo-a de escapar de suas garras. Essa demonstração pública de afeto o deixou realmente excitado. No entanto, ele não podia fazer nada no momento, então ele ouviu a palestra de sua mãe com uma expressão presunçosa no rosto. Independentemente de você poder ou não se comportar dessa maneira,
É simplesmente inaceitável. Você não tem vergonha? S. Berengário riu levemente das palavras de sua mãe que enfureceram a mulher. Se ele agisse assim como regente, ela não podia imaginar como ele se comportaria quando fosse oficialmente visconde. No entanto, quando ela estava prestes a castigá-lo ainda mais, ele deu uma resposta ousada à sua pergunta. Evidentemente não. Berengário realmente era um sem-vergonha. Se ele realmente quisesse, ele amarraria Lindy em uma coleira e faria-se ajoelhar diante dele enquanto ele se sentava em seu trono com a coleira na mão. Mas ele não era tão perverso ainda. Mãe não aceitaria mais suas ações inadequadas. Como tal, ela marchou até a sede do poder com a intenção de esbofeteá-lo. Vendo que ele tinha ido longe demais, ele soltou Lindy, onde ela rapidamente saiu correndo enquanto estava cheia de uma esmagadora sensação de humilhação e vergonha. Claro, ele fez questão de expressar seus pensamentos em voz alta quando sua mãe parou, nos degraus logo abaixo dele. Droga, eu amo aquela mulher. Dito isso, Gisela olhou para ele com nojo e saiu furiosa. Ela não podia acreditar que seu filho tinha se tornado um mulherengo. Berengar, por outro lado, começou a se esticar, agora que estava relaxado da pouca diversão que conseguiu realizar neste breve momento. Rapidamente voltou à tarefa. Para um homem com grandes ambições como ele, o trabalho nunca foi feito. Tirania de Aço Capítulo 86 Formação de uma aliança perversa durante a licença de maternidade de Lindy, o cargo de espiã foi temporariamente entregue à sua meia-irmã bastarda Adelaide, que operava em Innsbruck. Ela era a empregada pessoal de Lindy, que desde sua partida estava trabalhando na propriedade da família e servindo diretamente seu pai, Lothar. Ela não gostava exatamente de seu pai devido à forma como ela havia sido tratada durante toda a sua juventude e olhava desesperadamente para Lindy como sua irmã mais velha e a única que parecia se importar com ela. Como tal, ela estava mais do que ansiosa para espionar os domínios de seu pai para sua preciosa irmã mais velha. Claro, ela não estava feliz com Berengário por fazer de Lindy sua amante. Adelaide pensou que o amor de Lindy a tinha cegado para a verdadeira natureza de Berengário e que na verdade ele era um patife absoluto, muito parecido com o pai dela. No entanto, se apoiá-lo era o que Lindy queria, então ela concordaria. Mesmo que acreditasse que Lindy merecia o posto de esposa de Berengário e não aquela garotinha de graça. Atualmente, Adelaide estava limpando o escritório de seu pai, onde se deparou com uma variedade de cartas emitidas que trocavam os detalhes entre o bispo de Innsbruck e seu pai. Agora que Lambert foi exilado da casa de Kufstein e enviado para a Ordem Teutônica, os planos de Lothar dependiam inteiramente do relacionamento ilícito de sua filha com Berengário. Como tal, uma rixa havia crescido entre ele e o bispo de Innsbruck, que insistia em depor Berengário por causa da igreja. Não vendo literalmente nenhum benefício neste pedido, o conde Lothar abandonou o bispo e os apelos da igreja. Em vez disso, ele ficou do lado de Berengar para ganhar seu favor e potencialmente obter um acordo ainda melhor no comércio de aço. Adelaide leu todas as informações que conseguiu reunir do bispo de Innsbruck e da correspondência de seu pai e as adicionou à rede de conhecimento que havia coletado. Enquanto examinava as informações, ela ouviu passos e um par de vozes se aproximando, uma das quais ela reconheceu ser de seu pai. Assim, ela rapidamente guardou as cartas na ordem em que as encontrara e começou a vasculhar o escritório, fazendo-se parecer ocupada. Quando seu pai e a figura desconhecida chegaram em seu escritório, eles notaram a filha, bastarda de Lothar cumprindo seus deveres de limpar o quarto e não sentiram nenhuma suspeita. Afinal, como sua empregada pessoal, isso era algo que ela deveria estar fazendo. O conde nem se importou com a presença dela quando começou a falar com um homem vestido com trajes de bispo, que Adelaide reconheceu como o bispo Ernesto de Innsbruck. O homem era obeso e mórbido e estava facilmente na casa dos 60. Ele tinha um rosto particularmente parecido com o de um troll, e era completamente careca com um bigode comprido que parecia um conjunto de presas de morsa que eram brancas como a neve. Esse bastardo gordo olhou com a luxúria para Adelaide enquanto ela limpava o escritório ao fundo. Notando seu olhar pecaminoso, Lothar o encarou. Nem pense nisso. Considerando que o velho gordo estava aqui para negociar com o conde do Tirol sobre a retirada de seu apoio a Berengar, o homem rosnou, mas finalmente retraiu seu olhar antes de falar com Lothar em um tom obviamente educado e falso. Conde Lothar, tenho certeza que você está ciente de que apoiando um herege condenado como Berengar, sua alma corre o risco de compartilhar o mesmo destino que o dele. Lothar tirou um par de cálices então os encheu com vinho,
entregando um para o velho e gordo bispo antes de discutir seus termos com o homem. Vá direto ao ponto, eu não quero ouvir nenhuma besteira de você. Se você não me der algo de valor, então eu não vou pensar em abandonar o menino em favor de sua sorte. O velho bispo fez uma careta ao ouvir essas palavras. Ele estava bem ciente da capacidade milagrosa de Berengário para transformar ferro em aço. Ele também estava ciente das ambições de Lothar de ser duque da Áustria, e como tal, mesmo com a riqueza esmagadora da igreja, ele teria que pagar um alto preço para convencer o conde a se juntar a ele. Adelaide ouviu atentamente esta conversa enquanto limpava silenciosamente ao fundo. Nenhum dos dois homens estava preocupado se ela ouviu ou não a conversa e a potencial conspiração que ela pode conter. Como tal, o bispo rapidamente falou seus termos que estava disposto a apresentar para ganhar o favor de Lothar. Muito bem, o que a igreja está disposta a oferecer a você é todo o príncipe bisófrico de Chur para adicionar ao seu domínio. Não só o conde Lothar ficou chocado, mas Adelaide também. Este não era um pequeno domínio de propriedade da igreja que fazia fronteira com o condado de Tirol. Continha muitos recursos e uma população relativamente grande. Se Lothar adquirisse isso, ele seria capaz de aumentar enormemente sua riqueza e poder militar. Ele não podia acreditar que a igreja estava disposta a ir tão longe para derrubar um visconde menor. Como tal, ele teve que esclarecer a questão. Você vai me dar toda a região de Chur? O bispo acenou com a cabeça em aprovação quando suas próximas palavras confirmaram sua oferta. O Santo Padre já aprovou. Tudo o que você precisa fazer é ficar do nosso lado quando for a hora certa e invadir Kufstein ao lado da Ordem Teutônica. O conde Lothar pensou nisso por vários momentos. Os minerais, a riqueza e as forças que ele ganharia de Chur valeria mais no total do que o comércio que ele tinha com Berengário. Como tal, ele não tinha motivos para recusar, especialmente quando considerava o fato de desprezar o menino que havia engravidado sua filha favorita. Como tal, Lothar estendeu a mão e cimentou aliança com a igreja. Embora ele ainda permanecesse oficialmente ao lado de Berengário por enquanto, quando chegasse a hora certa, ele se voltaria contra o menino regente e poria ordem em seu território mais uma vez. Ele não se importava com quem governava Kufstein, desde que se submetessem a ele. O velho e gordo bispo riu com vontade enquanto apertava a mão do conde e declarava a aliança ali mesmo. Eu sabia que você era um homem de grande fé. Juntos, vamos destruir esse herege e impedir que suas opiniões se espalhem pela Europa. Ele já causou mais danos aos fiéis do que você imagina. A verdade da questão era que, com o escândalo em que o Vaticano se viu sobre a questão de endossar publicamente a apreensão dos bens de Berengário e a carta de refutação que os dois condes fizeram contra eles, a popularidade de Berengário estava aumentando entre a nobreza alemã e seus pontos de vista estavam atualmente sendo difundidos em sua propaganda. Não demoraria muito para que esta heresia na qual a igreja havia oficialmente considerado a heresia de Berengário se espalhasse por todos os cantos do mundo alemão. Naquela época, a igreja perderia um poder significativo e, como tal, eles estavam dispostos a desistir de um pedaço tão grande de terra para se livrar de Berengário o mais rápido possível. Afinal, eles não queriam que os cavaleiros teutônicos tivessem que enfrentar as forças do conde Lothar nem desejavam se engajar em uma cruzada inteira apenas para acabar com essa crescente heresia. Ao ouvir essa grave ameaça a Berengário, mais importante, sua querida irmã, Adelaide, ficou mais do que feliz em relatar essa notícia a Linde na primeira oportunidade disponível. Como tal, depois de testemunhar a formação dessa aliança desprezível, ela aproveitou a primeira chance que teve para sair do escritório e escrever uma carta para Linde informando-a sobre as ameaças que começaram a se manifestar em Innsbruck. Tirania de Aço capítulo 87 Contra a conspiração. Linde sentou-se em seu quarto dentro do castelo de Kufstein. Ela recebeu uma carta que foi escrita por sua irmã. Nesta carta, descreve a cena em que Adelaide presenciara a traição do pai. A garota enrolou uma mecha de seu cabelo loiro, morango com tédio enquanto lia as palavras. Ela suspeitava que mais cedo ou mais tarde seu pai trairia seu amante. Era apenas uma questão de tempo até que a igreja lhe oferecesse algo que ele não podia recusar. Depois de ler as palavras contidas na carta, Linde a queimou antes de sair de seu quarto, procurando Berengário para informá-lo da questão crucial em questão. Em pouco tempo, ela encontrou Berengar no escritório de seu pai revisando os livros razão de sua grande iniciativa de infraestrutura. Quando Linde chegou ao escritório com uma expressão preocupada, ele pôde adivinhar que sua irmã havia relatado algumas notícias problemáticas e, como tal,
Ele imediatamente perguntou sobre os detalhes. Bem, não me deixe esperando. Linde imediatamente fechou a porta atrás de si e informou Berengário dos assuntos que lhe foram relatados. O bispo de Innsbruck prometeu a meu pai o príncipe Bisófrico de Shura enquanto lhe ajudar na invasão de seu reino quando chegar a hora. Ele aceitou estes termos e, ao fazê-lo, traiu você. Berengário contemplou por alguns momentos o que isso significava. A ordem teutônica certamente enviaria um grande exército para entrar em suas terras, mas com o conde do Tirol, por outro lado, enviaria na melhor das hipóteses uma pequena força-tarefa punitiva. Ele tinha maiores ambições do que conquistar a cidade de Shur, e quando a ordem teutônica pudesse reunir uma força para atacar Cufstein, o reino estaria à beira de uma guerra civil ou totalmente engajado nela. Isso realmente não mudou muito os planos de Berengário. Na verdade, isso pode ser considerado uma benção disfarçada. Ao trair Berengário e a aliança que eles formaram, o conde Lothar estava lhe dando uma razão justificável para invadir seu território como tal. Berengário decidiu naquele momento em seus planos de usurpar o condado de Tirol do pai de Linde. Um sorriso perverso se espalhou por seu rosto enquanto pensava em tais coisas. Por que diabos você está sorrindo? Isso não é um assunto sério. Berengar não pôde deixar de sorrir ainda mais com a resposta de Linde, mas por fim decidiu informá-la das mudanças em seus planos. Na verdade, muito pelo contrário, esta é uma notícia maravilhosa. Linde olhou para seu amante e mestre como se ele fosse um lunático antes de expressar suas dúvidas. Se como isso pode ser considerado uma notícia maravilhosa? Berengário levantou-se da cadeira e aproximou-se de Linde, onde começou a acariciar-lhe os ombros enquanto lhe explicava as profundezas das suas tramas. Seu pai enviará no máximo algumas centenas de homens para honrar a aliança com a igreja. A razão é que ele não pode se dar ao luxo de perder muitos homens aqui em Cufstein. Ele já me ameaçou uma vez, e eu facilmente repeli o blefe ao abordar este ponto. A segurança de Cufstein será garantida de qualquer maneira. Pelo contrário, isso me dá uma razão justificada para marchar sobre Innsbruck e usurpar seu título quando ele estiver em guerra tentando usurpar o ducado. O olhar de Linde mudou de olhar para um louco para olhar para um gênio. Ela se esforçou para acreditar que Berengário tinha inventado um esquema tão diabólico logo depois de ouvir sobre a notícia que ela achava desastrosa. Era por isso que ele era o homem que ela havia escolhido, gentil, mas firme com seus entes queridos, ao mesmo tempo em que era totalmente implacável com seus inimigos, como um verdadeiro homem deveria ser. A essa altura, Linde não tinha nenhuma lealdade a seu pai, e se o conde Lothar percebesse que sua preciosa filha se voltara contra ele, faria o possível para esfolar pessoalmente Berengar por distorcer sua mente a tal ponto. Berengário já não questionava sua lealdade, ela provou ser absolutamente obediente a ele em muitas ocasiões. Como tal, ele apenas abraçou seu animal de estimação favorito por trás e acariciou seus cabelos. No entanto, não demorou muito para que ele ouvisse uma batida na porta interrompendo sua diversão. Assim Berengário cessou suas atividades e atendeu a porta onde viu a figura de Eckard. O homem imediatamente percebeu que havia sido interrompido por algo pelo olhar frio de Berengar e pela expressão corada nas bochechas de Linde. No entanto, como ele já estava aqui, ele decidiu tentar dar seu relatório. Meu senhor, posso ter um minuto? Berengar assentiu e permitiu que Eckard entrasse na sala, onde se sentou diante da mesa e serviu 2 taças de vinho. Depois de tomar um gole do cálice, Berengar fez sinal para que Eckard continuasse. Prossiga. Como tal, Eckard ficou atento com um olhar de orgulho no rosto. Meu suzerano, temos tantos recrutas da região de Kitzbühel se juntando às nossas forças que enchemos o batalhão de artilharia. Como tal, preciso de uma diretriz sobre onde devo me concentrar no treinamento das tropas a seguir. Berengário pensou um pouco antes de emitir seu decreto. Devemos nos concentrar em estabelecer um batalhão completo de couraceiros, um mínimo de 800 homens. Quaisquer homens adicionais devem começar a formar o 2º batalhão de infantaria. Envie-me o relatório de despesas quando estiver redigido, e eu o aprovarei. Depois de ouvir as ordens de seu senhor comandante, Eckard bateu no peito em uma saudação e marchou depois de aceitar os termos. Sim, meu senhor. Linde ficou chocada ao perceber que o poderio militar de Berengário logo estaria em grande expansão. 800 cavaleiros não era pouca coisa, mesmo para os padrões de um visconde. Felizmente sua população havia dobrado recentemente, e ele podia se dar ao luxo de convocar tantos homens para seu exército.
Conhecendo a vantagem tecnológica em que suas forças tinham, Linde não podia deixar de pensar que o exército de Berengário em breve seria o mais capaz do mundo. Berengário, por outro lado, estava satisfeito com os resultados da sua campanha de recrutamento. Ele estava certo de que antes da chegada dos cavaleiros teutônicos, ele teria 2 batalhões completos de infantaria, cerca de 2.400 homens no total, um batalhão completo de cavalaria com um número de 800 a 1.200 homens e um batalhão de artilharia completo com um total de 450 homens, e 18 canhões de campo. Em suma, seu exército seria capaz de derrotar qualquer força que a Ordem Teutônica trouxesse sobre ele, desde que não fosse o exército completo, o que ele duvidava que eles fariam, considerando sua posição com seus vizinhos. Assim, uma conspiração contrária às tramas da igreja foi posta em prática para destruir totalmente os inimigos de Cufistern e, por extensão, é o regente. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza